Irmãos, queremos aqui apresentar os nossos visitantes que estão nos visitando aqui, estão dando a graça de estar nos visitando. Está essa família aqui, né? É a irmã minha irmã da Priscila, né? Da Camila. Ou seja bem-vindo, tá? Presbitério de Cuiabá, né? Não sei se é o pastor Carlão do Brasil. Ah, sim. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Volte mais vezes. Só está bem longe de Cuiabá, mas sinta à vontade. A terra aqui é uma terra abençoada, né? Onde mana leite e mel. A presença do Senhor está neste lugar também. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de vocês, em nome de Jesus. Os demais já são da casa. Que Deus continue abençoando. O André está de volta ali, né? Estava viajando, né? Passou uns 2, 3 meses fora, mas que Deus retornou aí, está com a gente novamente aí. Irmãos, abra sua Bíblia aí, por favor. Ou olhe para o telão. Eclesiástico, capítulo 3. Eclesiástico, capítulo 3. É um texto conhecido. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Hoje eu vou falar de algo que todos nós estamos vivendo. Todos nós precisamos disso também para fazer o que tem que fazer. E desfrutamos desse momento. Se chama uma palavrinha tempo. Quem é que não vive no tempo? Uns vivem no tempo da lua, pensando na vaca que morreu. Fica pensando, o mundo está desabando e está pensando. Está num tempo, está num tempo qualquer. Uns vivem pensando em outras coisas, mas vivem num tempo. Ele tira o tempo, às vezes, para não fazer nada, mas ele fica pegando o tempo que tem para fazer alguma coisa que às vezes não tem nem aproveito. Salomão fala isso sobre a questão desse tempo. Uns desperdiçam muito tempo com coisas insignificantes. Outras pessoas chegam até a dizer: falta tempo para mim, eu queria fazer mais. Outros chegam a falar assim: rapaz, devia parar um pouco o tempo, porque o tempo que estou tendo hoje é muito pouco. É esse tempo que eu quero falar. De um tempo que é desequilibrado. De um tempo que alguns estão chorando, outros estão rindo. Alguns estão fazendo um funeral, outros está nascendo uma criança, estão celebrando. Algumas pessoas, infelizmente, estão tendo um momento de divórcio que não é para acontecer, mas acontece. Outros estão se casando. Então é um tempo meio desequilibrado, mas é um tempo que, nesse tempo que vivemos, nós temos desafios a ter intimidade com Deus. Nesse tempo de desafios, tempos que alguns estão se alegrando com pessoas, outros estão se entristecendo. Alguns estão dizendo assim: rapaz, esse ano para mim foi algo maravilhoso. Outros estão dizendo assim: rapaz, esse ano para mim nada deu certo. Esse ano para mim eu fiquei até mais bonito. Esse ano para mim o ano acabou comigo. Que ele acha que o problema é o tempo. Não é ele, o problema é o tempo. O problema é o Lula, Bolsonaro. O problema é o governo. Nunca somos nós. O problema somos alguém, menos a gente. E a gente pega o tempo, que é para chamar a responsabilidade, para nós crescermos. A gente pega o tempo para colocar desculpa em algumas coisas. E aí, ao invés de desfrutar do tempo, eu começo a perder tempo. E quando eu perdo tempo, eu começo até mesmo utilizar o tempo que eu tenho para viver num nível de sofrência, pelos cantos, reclamando da vida. Eu sei que você não passa por isso.
sei que você é uma pessoa muito alegre, tenho vontade de você sair correndo aqui, gritando, de tanta alegria, eu sei disso. O tempo que nós temos, às vezes, para aproveitar e ter alegria, nós pegamos o tempo que nós temos para perder tempo com coisas insignificantes. E hoje é o último domingo do ano. Aí eu faço uma pergunta a você: nesse último domingo do ano, quantos domingos você se reuniu para cultuar? Não me responda, por favor. Quantos domingos? Dá para contar num dia, rapaz, eu fui nesse domingo, no ano, eu fui no culto 4 vezes só. Você vê que não para o tempo. Nós, um dia desse, finalizamos o ano 2023 para 2024. Terça-feira agora é o último dia do ano. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, o tempo não para. O tempo, ele não para. E nós sabemos disso, mas às vezes não cai a ficha. E Salomão, e quem falou isso aqui foi Salomão, tá? E é um texto até mesmo que as pessoas interpretam até de forma errada. Peraí, tempo de matar, então eu vou ter que matar alguém? Não é isso que Salomão está falando, não. Não tem nada a ver isso aí. Versículo 1, Eclesiástico 3, versículo 1. Glória a Deus. Eclesiástico 3, versículo 1. Fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Não, é só eu falei errado. O texto que fala assim, vamos lá, Eclesiastes 3, versículo 1. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerrear, tempo de guerra e tempo de paz. O que Salomão está falando aqui, irmãos? Sobre essa questão de tempo. Ele está falando aqui, peraí, então eu tenho que matar alguém, tempo de matar, vou matar alguém hoje, ó. Poxa, é tempo de matar, vou matar alguém. Ele está falando isso aqui. O que Salomão está mostrando esse tempo aqui? Que tempo esse? Ele está mostrando um tempo que nós vivemos debaixo do céu. E por viver debaixo do céu, nesse tempo tão perturbado, tão desequilibrado, um tempo com muitos desafios, um tempo que debaixo do céu eu vou sentir dor, eu vou sentir dificuldade. Ele está mostrando um tempo que nesse tempo, nesse momento, no tempo que vivemos, enquanto eu estou vivo, é nesse tempo desafiador que eu tenho que aprender a amar a Deus. É nesse tempo desafiador que eu não posso perder a visão de adorar a Deus. É nesse tempo desafiador que eu jamais posso perder o objetivo, a essência de servir a Deus. Então é nesse tempo que define o nível de viver na eternidade. Então nesse tempo desequilibrado que vivemos, é nesse tempo que vai definir eu ter o desfrutar da eternidade já vivendo nesse tempo. Não é esperar eu chegar na eternidade. Se eu não souber viver nesse tempo amando a Deus,
eu nunca chego na eternidade. Então, esse negócio de falar que servir a Deus é negócio bacaninha, é legal, não. É um tempo muito, cada dia desafiador. Cada dia tem uma nova novidade. Cada dia tem uma nova heresia surgindo biblicamente. Na Bíblia fala isso também. Novos ensinos diabólicos iam surgir. Então nesse tempo eu vou ver tudo isso. Então nesse tempo que eu vou ver tudo isso, eu preciso definir o que é a essência do Evangelho. Então é um tempo desafiador. É um tempo que uns estão matando, outros estão morrendo, mas é um tempo que eu estou inserido. Uns estão se alegrando, outros estão tristes, mas é um tempo que eu estou inserido. Às vezes estou bem, estou mal, mas é um tempo que eu estou inserido. É nesse tempo que eu tenho que conhecer a Deus. Não é chegar na eternidade para conhecer a Deus, não. É nesse tempo, debaixo do céu, eu tenho que conhecer a Deus. Não é conhecer uma religião, é conhecer a Deus. Então, aqui está falando que é um homem com tanta sabedoria que ele estudou e falou: rapaz, realmente, a vida que vivemos aqui, se nós não tiver cuidado, nós nos tornamos muito vaidosos. E quando fala vaidade aqui, o que é vaidade? Aquilo que eu coloco como primeiro lugar na minha vida. Vou começar a me tornar vaidoso. Até a pessoa que procura dizer que ele é tão santo que ele é um vaidoso. Ele adora até a sua própria santidade. Então é um tempo que eu tenho que ter cuidado. Primeiramente, que nesse tempo eu tenho que amar a Deus. Nesse tempo eu não se perder. A pergunta é: 2024, hoje é o último domingo do mês. O ano tem 365 dias. Nesse ano você pecou? Eu pequei, irmão. Não, pastor, eu nunca pequei não. Então morre, vai para o céu logo, que tu tem que estar no céu. Nesse ano você talvez machucou alguém? Machucou. Também machuquei. Nesse ano você se decepcionou com alguém? Creio que sim, eu também me decepcionei. Mas nesse tempo que vivemos, isso aumentou a minha intimidade com Deus, ou isso me esfriou? Então, Salomão aqui, ele mostra que esse tempo que eu tenho que viver aqui, me proporciona viver, eu tenho que decidir viver totalmente para Deus. Ou seja, é nesse tempo, mesmo sentindo ou não sentindo, eu tenho que servir a Deus. Mesmo sentindo vontade de adorar, não sentindo, eu tenho que adorar a Deus. Mesmo sentindo vontade de cultuar ou não, eu tenho que cultuar a Deus. Nesse tempo que vivemos, é o tempo que não envolve sentimentos, mas é o tempo que os sentimentos de Cristo sobressaem nesse tempo. Nesse tempo que vivemos, tão desequilibrado, o que se destaca nesse tempo, o que aponta para a palavra de Deus, é uma vida pautada no cristianismo, servindo a Jesus. E é por isso que ele fala aqui, gente, existe um tempo. O versículo 1 ele fala: tudo tem seu tempo determinado. Ele mostra: ninguém vive aqui para sempre. Então eu fui inserido aqui, mas eu vou ser arrancado daqui. Só que não conversar com o irmão nisso e com o Gladys lá fora. Só que a gente não tem parece que não cai a ficha. Eu e você fomos plantados aqui, mas lá na frente, queira ou não, nós vamos ser arrancados daqui. A gente foi plantado num tempo e vamos ser arrancados do tempo. A gente passa aqui, foi plantado, e mais na frente eu vou ser arrancado. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, eu vou sair de um jeito ou do outro, eu vou sair daqui da terra. Ou Jesus vindo buscar a igreja, eu vou ser arrebatado. A propósito, que vai ser arrebatado aí? Ou se vai chegar a minha velhice, eu vou morrer. E é por isso que, se você ver aqui, cada versículo, ele não está falando duas coisas, ele está falando uma coisa só.
Então cada versículo aqui, ele fala uma coisa só. Quando ele fala aqui, há tempo de plantar, tempo de nascer, então é o mesmo sentido. Ele está dando o mesmo sentido do sentido da vida. Então ele mostra aqui que há um tempo de passagem, há um tempo determinado, há um tempo debaixo do propósito, debaixo do céu. Então há um tempo determinado para mim viver. Então eu não vou viver eternamente aqui. Eu tenho que entender, cada ano se aproxima eu e caminho mais a cada dia, para logo logo eu sair daqui. Eu sei que é uma palavra meio difícil. Não, pastor, eu vim falar de esperança. Eu não quero sair daqui, mas fofo, tu vai sair. Pastor, eu não quero envelhecer. Tu vai envelhecer. Tu pode gastar milhões e milhões, esticar a cara para cima e para baixo, mas vai acabar isso aí. É um tempo determinado. Deus não nos fez para viver nesse tempo eternamente. Deus nos fez para viver debaixo do céu, para conhecer Ele, para viver eternamente na eternidade, conhecendo Ele, a Deus, nesse tempo. Então por isso que ele fala, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. O carro tem seu prazo de validade. O carro tem. A cadeia, tudo tem. Então tudo debaixo do céu tem seu tempo determinado. Então quando eu olho para o tempo que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um tempo disponível, a minha prioridade que serve a Deus, como diz o Salmo 30, versículo 1, quando fala aqui, Salmo 30, versículo 1, o que ele fala aqui? Louvarei o Senhor em todo tempo. Então eu louvo a Deus em todo tempo. Então se existe um tempo, não é para mim deixar de louvar a Deus, é em todo tempo. Não é um tempo, um momento que eu louvo, no outro momento eu não louvo. É em todo tempo. Então quando eu estou na terra, eu vivo na terra, debaixo do céu, e eu tenho esse tempo disponível, é para louvar a Deus a todo tempo. Louvar é um nível de expressão, me expressar todo tempo. Todo tempo eu tenho que estar louvando a Deus. Fala comigo assim, todo tempo. Fala, todo tempo eu tenho que estar louvando a Deus. Agora, irmãos, louvar a Deus não é você sair pela rua todo tempo cantando. Essa casa é sua, essa casa é não sei o que mais lá e tal. Não, todo tempo é minha vida expressando um resultado de comunhão com Deus. É em todo tempo. Minhas prioridades, o que eu faço debaixo do céu, para ter um tempo determinado, eu tenho que marcar algo. E aí ele fala, viver o tempo para Deus. O que é viver o tempo para Deus? É ter consciência, como eu falei, que nós temos um prazo de validade. Eu não gosto muito disso não, mas fala assim para o teu irmão assim, fala, meu querido, não, fala, meu querido, o teu prazo tem validade. É chato ouvir isso, né, irmão? Pensou? Já pensou? Você ouvir o quê? Ainda mais a esposa do marido, o teu prazo tem validade. Já pensou, irmão? Mas é verdade. Nós temos validade aqui. Por isso que ele fala no versículo 2: há tempo de nascer. E ele fala, tempo de morrer. E aí ele fala a mesma coisa para mostrar o sentido: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É o mesmo significado. Ele está mostrando, há tempo que você no tempo você nasceu, mas vai chegar um tempo que você vai ser arrancado daqui. Eu nasci em 1977. Nesse ano foi o tempo que eu nasci. Pastor, quando vai morrer? Não sei. Um dia que souber eu te falo, mas não sei ainda. Há um tempo de validade.
Então eu tenho que ter consciência que eu vou morrer um dia. Eu vou morrer. Não, pastor, está repreendido isso. Irmãos, não adianta. Pode fazer campanha para você nunca morrer. Deus não vai responder a tua oração. Pastor, eu vou fazer campanha para me viver eternamente aqui. Deus não vai responder essa oração. O tempo de nascer, nasceu. O tempo de morrer vai existir. Só que isso, todos nós passamos. Fomos plantados para um dia ser arrancado. No momento que eu sou plantado para um dia e o que eu vou ser arrancado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber que eu fui plantado para fazer alguma coisa. E por esse ser plantado aqui, o meu vigor que eu tenho, o vigor que você tem, eu tenho que ter consciência que mais lá na frente eu não vou ter esse vigor. Eu não vou ter. A Bíblia é clara sobre isso. Eu nasci e começo a desenvolver. Eu fui plantado, mas lá na frente eu não vou ter esse vigor que hoje eu e você temos. Hoje, se você tem um vigor de correr, você tem um vigor ainda de jogar bola, você tem um vigor de fazer isso, fazer aquilo. Esse vigor que nós temos hoje, ele está mostrando, aproveite esse vigor para desenvolver um tempo de qualidade com Deus. Por quê? Porque mesmo que eu queira lá na frente, eu vou querer e não vou fazer, porque o tempo a qual estou vivendo agora não deixa eu fazer. Não, pastor, isso é heresia? Vamos lá, Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então a velhice chega para todo mundo, a idade chega para todo mundo. Eu fui plantado, eu tenho que ser arrancado. Uns adiantam a sua vida com irresponsabilidade, outros vivem no patamar como para viver. Outros morrem, a gente não entende. Só lá na eternidade vamos saber. Esse tempo que eu tenho que viver e entender. Eu tenho 47 anos, mas eu olho para trás, muitas coisas que eu fiz no tempo dos 18, que hoje com a mentalidade que eu tenho, não fazia. É o tempo. Só que quando a gente tem essa idade, a gente mal pensa, a gente mal analisa. A gente com essa idade, a gente acha que nunca vai chegar aos 40. Eu, quando treinava voleibol, o meu treinador falava bem assim: Mads, procura jogar com um sapato de qualidade. Eu falei, que nada. É nada, eu sou tocha. E eu pulava alto, pulava média de 90 no chão, 1 metro. E pulava com um sapato não de qualidade. Eu falei, que nada, para esse negócio. Hoje, a minha coluna dói. Pelo fato de que, do tempo que eu tive para viver, para me poder viver de qualidade, não vivi. E aí está chegando essa idade agora. Hoje já dói a coluna. E é o tempo que todos nós vivemos. Ninguém aqui passou do tempo. Não. Todo mundo vive o mesmo tempo. Daqui a pouco vai ser 9 horas da noite. Você vai para casa, vai ser 9h10, 9h20. Ninguém vive fora de um tempo. Todo mundo vive o mesmo tempo. A questão que eu faço com o tempo que eu tenho. Todo mundo vive. Não sei se você sabe, amanhã é segunda-feira. Olha essa revelação profunda. Não sei se tu sabe disso. Amanhã é segunda-feira, dia 30. Não sei se você está sabendo hoje. 2024, amanhã é segunda-feira, 30 de dezembro. Não sei se você sabe, daqui a pouco esse tempo
não vai voltar mais. Só que a gente sabe disso, mas a gente não cai a ficha. Ao invés de usar o tempo que eu nasci para viver de forma correta, o tempo a cada tempo de forma correta, eu não vivo. E aí, Salmo 90, versículo 10: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, se alguém chegou a 80, está dizendo assim, levanta a mão e começa a glorificar. E esse orgulho e tal, começa, e você tem canseira, agradeça por isso. Chegamos aos 80. Só que algumas pessoas até mesmo se destacam mais. Eu vi uma senhora de 85 anos dançando forró. 85 anos. Não cansava. Mas num culto, até não consegue ficar em pé, porque cansa. Não consegue. Ai, estou cansado. Ai, está doendo tudo. Ou seja, pega o tempo que tem e o tempo de privilégio, ao invés de se doar para Deus, doa para o capeta, para o capiroto. Aí pergunta: o que está acontecendo na minha vida? Ele não consegue entender. Algumas senhoras de 80, eu já vi senhor, eu já vi um camarada de uma perna só, dançando forró. Com uma perna só. Uma perna. O cara dançava forró, ia lá embaixo dançando, com uma perna. Se chegar num culto como esse, ele vai sentar, tem uma perna só, irmão. Não tem. O povo é treinado por tempo que Deus dá para se perder e não para se desfrutar na presença de Deus. Mas vamos na frente, mais na frente. O que Salomão fala mais? Esse tempo também para viver para Deus é deixar ser conduzido, é não deixar ser conduzido para longe da presença de Deus, por causa de coisas que surgem, uma enfermidade, situações que surgem, que pode chegar a me destruir, a me trazer um prejuízo. Quando ele fala aqui, tempo de matar, ele fala tempo de curar. Por quê? Porque alguma situação pode acontecer, uma enfermidade, a pessoa ficar enferma. Pastor, peraí, pastor, se a pessoa está enfermo, então não serve a Deus. Irmãos, enfermidade na vida de um cristão não é a ausência de Deus. Deus não se limita a isso. Deus cura quando Ele quer. Se não quiser, a pessoa chegou a hora de morrer, morre. A gente faz nosso papel de orar. Eu já vi pessoas se levantar da cama, eu vi pessoas na UTI se levantar. Deus sabe da forma de fazer. Então, por isso que ele fala aqui, tempo de matar. Então, quem morreu por causa de algumas situações, de alguma enfermidade, entenda, é o tempo que chegou. É o tempo que chegou para derrubar. Mas se Deus quer edificar, que Deus quer curar, é o tempo também que chegou. Eu tenho que entender isso. E esse tempo eu tenho que viver. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos acompanhando. Mas isso não pode me afastar da presença do Senhor. Se Deus cura, não cura. O tempo de amar Deus tem que continuar. Então, quando ele fala aqui, tempo de matar, ele está mostrando que esse tempo de matar pode surgir alguma situação, uma doença, situações que acontecem que a gente não consegue compreender, mas é um tempo que chega, e esse tempo nós contemplamos. Infelizmente, pode ser o nosso ente querido, alguns da família. Já cheguei a me ministrar aqui com meu pai, me dizer, perto de morrer. E se morresse, pastor? E aí, irmão? Chegou. Abala, mexe com a gente, mexe. Só que eu tenho que entender que é o tempo. E por existir esse tempo de matar,
tempo de curar, esse tempo de derrubar e tempo de edificar, isso não quer dizer que não existe Deus. Existe Deus. Deus está tudo nesse tempo. Quando morre um ente querido familiar nosso, Deus está ali, consolando, não quem está morto, mas consolando quem está vivo. E é um tempo que eu estou vivendo, é um tempo que eu estou vivenciando. Quando você lê Salmo 41, versículo 3, olha que fala que o Salmo 41, versículo 3: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurará da cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, será minha alma, porque pequei contra ti. É nesse momento tão difícil que a nossa alma vai falar, mas é nesse momento também que Deus também quer falar. Tem um tempo de matar, tempo de curar. A pergunta é: qual o tempo que eu e você estamos vivendo? Talvez você está em um momento de uma crise, uma enfermidade, está enfermo emocional. Pode ser o tempo de curar. Deus está dando tempo, e eu tenho que enxergar esse tempo para saber o que Deus quer fazer em mim. Pastor, está doendo muito, eu fui traído, eu passei por uma situação, e eu estou abalado emocionalmente. Pois é, mas é o tempo de curar. Se você está vivo, Deus está dizendo: use esse tempo para mim. Não use